Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui, ok? A maior vigília da terra e o povo mais pentecostal do mundo. Os que trouxeram a Bíblia, abram ela comigo. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 24. E o versículo de número 49. É uma alegria poder estar aqui. Já estava com saudade. Já estava ligando para o missionário para saber o que eu fiz de errado. Ninguém mais me quer ouvir aqui, mas... Aí eu implorei, chorei. É brincadeira. Essa igreja, ela é uma extensão da igreja que eu pastoreio. Está aqui o Roberto Marinho, que hoje está chamando Jesus de Genésio. É o terceiro culto. Ele já está trocando todas as notas aí musicais, né? Ele foi tocar agora há pouco numa igreja. Ele pegou um hino da harpa, ele botou uma música com uma outra letra. Ele começou a cantar assim: já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo andarão na sua lei, e os sinais da sua... Ele pegou o hino da harpa e botou a música da asa branca. Só Jesus para ter piedade. Está escrito assim, Lucas capítulo de número 24 e o versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou ler mais uma vez. E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu sei que este horário já, todo perfume já foi, mas pelo menos o que sobrou, aperte a mão do irmão com carinho até ele falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que mais uma vez a sua trombeta vai tocar na terra. Mais uma vez a unção profética vai descer sobre esta igreja. E mais uma vez nesta madrugada Satanás vai ser humilhado, derrotado e expulso. E os que vieram tristes nesta noite voltarão para os seus lares saltando de alegria. Os que vieram se arrastando voltarão voando nas asas de um novo tempo. Os que vieram em busca do milagre vão levar o milagre no seu despojo. Pai, antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerca esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasga o céu sobre nós nesta noite, e envia do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira adoração. E a igreja que é soberana diz amém. E os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é maravilhoso. Antes de entregar o que Deus tem me dado nesta noite, eu quero agradecer a oração desta igreja que tem intercedido pela minha vida.
nesta nova empreitada que Jesus colocou na minha mão, que é ser deputado federal. São poucos dias de mandato, são 60 dias na verdade, mas 60 dias em que Jesus resolveu me colocar em destaque. Nesses 60 dias já fui parar em todos os jornais do Brasil, em todas as rádios do Brasil. Me colocaram nos jornais, nas rádios, me chamando de racista. Pergunte por quê? Porque eu fui falar que no livro do Gênesis existe uma maldição que recaiu sobre os descendentes de Noé, que povoaram o continente africano. Fui citar a Bíblia no Gênesis, fui chamado de racista. Quando eu falo do livro de Romanos, me chamam de homofóbico, porque o apóstolo Paulo diz que Deus não aceita que o homem mude o curso natural da sua vida. O Datena esses dias foi falar em Deus e foi processado por um ateu. Ou seja, o diabo está com o seu sapatinho de algodão fazendo uma festa, mas ele late como um pitbull, mas não passa de um vira-lata. É bater o pé no chão e o bicho corre. E eu falei: Jesus, o que é que o Senhor quer com tudo isso? Aí, como meu Deus é mestre em pegar um limão e transformar em uma limonada, comigo Jesus foi além. Ele pegou o limão e transformou num mousse de limão, né? E eu estou repartindo com aquele que quer comer. Quem crê em vitória aqui? Então eu devo uma satisfação a este povo de São Paulo, e eu quero que você leve a notícia para frente. Terça-feira agora, eu recebi uma bênção. Pergunte qual? Somos em 513 deputados, e nós ficamos esperando numa roleta russa, num sorteio para que a gente possa falar uma vez na vida, 25 minutos no plenário. Tem deputado que passa os 4 mandatos e nunca consegue. E veio parar na minha mão a oportunidade essa semana. Só que quando Deus quer abençoar, né, Ele abençoa. Em vez de ser 25 minutos, eu falei 40. Pergunte por quê? Lendo o regimento interno da Câmara dos Deputados, eu encontrei um artigo que diz assim: ao iniciar a sessão da Câmara, o presidente deverá colocar os parlamentares de pé e invocar a bênção de Deus sobre o parlamento e sobre o povo brasileiro. Segundo, a Bíblia Sagrada deve ficar aberta à esquerda do presidente da mesa e à disposição de qualquer deputado que quiser usá-la. Não, você não entendeu, eu vou repetir. A Bíblia à disposição de qualquer parlamentar que quiser usar. Eu estou rindo porque eu cheguei lá e falei assim: eu não sei falar nada de política, mas da Bíblia eu entendo. Aí eu pedi a Bíblia, ficou todo mundo apavorado, porque é a primeira vez que um deputado usa a Bíblia naquele lugar. Se você quiser, entra no meu site, você vai ver o discurso. E foi um discurso tão emocionante, que por mais de 10 vezes os parlamentares que estavam no plenário pediram a parte, entraram defendendo o meu projeto, que é um projeto de ensinarmos às nossas crianças o ensino religioso, para que os nossos filhos aprendam na escola a ver que existe no céu um papai do céu na escola. E discursei como um profeta. Pergunte por quê? No dia 3 de março eu estava sentado no meu gabinete em Brasília, triste porque eu apresentei o projeto do ensino religioso, e até alguns pastores ridicularizaram o meu projeto. Falaram que eu não estou lá para isso, eu estou lá para fazer coisas diferentes. E eu estava tão triste, orando, e quando eu sentei na frente do computador, o Senhor me deu uma inspiração, e eu escrevi sobre os Estados Unidos da América. Em 1960, nos Estados Unidos da América, uma mulher sozinha, chamada Madeline, ela entrou com um processo na corte americana contra os Estados Unidos da América, porque ela não queria que os filhos dela aprendessem a Bíblia na escola. Em 1963, ela conseguiu o feito. 8 votos a 1 na Suprema Corte Americana, e tiraram das escolas a Bíblia e tiraram das escolas a oração. Em 1967, as escolas americanas começam a ser atacadas por alunos que perdem o bom senso, pegam revólveres e começam a matar os companheiros. Há 30 dias antes do evento que aconteceu no Rio de Janeiro, eu alertei de plenário. Eu falei e não deram atenção para mim.
Eu disse que depois que arrancaram o ensino religioso das escolas americanas, eles amargam com mais de 20 atentados, com mais de 100 crianças que morreram. E eu disse, oremos pelo Brasil, para que isso não aconteça aqui. 30 e poucos dias depois aconteceu. Alguns parlamentares estão me chamando de profeta. Eu disse, sou profeta, mas eu não previ o que ia acontecer. Eu apenas disse que se não fizermos uma mudança agora, não vai haver amanhã. E isso deu força no plenário. E eu discursei com a Bíblia aberta, levantei a Bíblia e disse, não vão tirar a Bíblia desse país. Eu disse, eu posso perder o meu mandato como parlamentar, mas não podem tirar a unção de pastor que está na minha vida. Isso ninguém tira. Amém? Então eu conto com as orações desse povo. No final você vai receber um jornalzinho ali, com os meus feitos lá na Câmara. E eu peço a oração da igreja, porque eu acredito que eu vou chegar um dia, um tempo, em que nós vamos ligar aquele jornal das 7 horas, que ninguém escuta, a Voz do Brasil. E vamos fazer a nossa família inteira ficar coladinha no rádio, só para ouvir o jornalista falar assim, com a palavra Sua Excelência, o Presidente da República. E o Presidente da República vai dizer assim, eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor. Amém? Agora murcha a barriga, estufe o peito, levante a mão direita para o céu, chacoalhe ela, coloque no ombro de quem está do seu lado, agarra o irmão com carinho e respeito e chacoalhe ele até ele ficar irritado. Diga, está preparado? Diga, o pastor vai nos fazer viajar, só que é uma viagem só de ida. Diga para o seu irmão, se não quer viajar, dá tempo de ir para casa, assistir o Corujão, mas se ficar comigo aqui, você vai ver a pombinha do Espírito Santo voar sobre nós. Só os pentecostais dão um berro desse lugar. Muita gente já pregou nesta noite, já cantaram. Eu vi o pastor Márcio aqui ser usado numa unção desenfreada. E eu vim só colocar a cereja em cima do bolo. Eu estava vindo para cá e o Senhor disse para mim no meu ouvido, promessa, 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 promessa. Foi, o que o Senhor quer? O Senhor disse, eu quero que você fale para os meus filhos nessa madrugada, que eu sou Deus que cumpre promessas. Quem tem uma promessa de Deus aqui? Então, só para não perder o costume, dá só mais um grito para acordar a cidade inteira. Jesus é o autor do versículo que eu li. É Ele quem está falando sobre a promessa que o Pai dele iria cumprir através dele, depois de muito tempo feita esta promessa. Promessa é algo que podemos pregar todos os dias, todos os momentos, em todos os cultos. E mesmo falando a mesma palavra em repetição, ela nunca é repetida. Porque o que nos traz a uma igreja como essa é a esperança das coisas que temos para receber. É a esperança daquilo que nós crescemos ouvindo falar. É a esperança de saber que o seu filho, irmã, pode ter começado a semana nas drogas, mas pode terminar esta semana cantando no grupo de jovens da igreja. É saber que o seu marido pode ter durante a semana inteira enchido a cara de cachaça e se embriagado com um vinho em que há contendas, mas ele pode terminar esse fim de semana embriagado pela unção do Espírito Santo. Você pode ter começado a semana atribulado, atormentado, e talvez esse tenha sido o motivo da sua vinda a esta vigília. Porque cá para nós, ninguém vem para uma vigília quando está com a vida ganha. Ninguém vem para uma vigília quando está com tudo no eixo. Ninguém vem para uma vigília quando está empregado, quando a família está bem. Ninguém vem para uma vigília só para ouvir a voz rouca do pregador, ou para ver meia dúzia de maluquinhos pular para a esquerda e para a direita. Cá para nós, só vem para a vigília quem está lascado. Só vem para a vigília quem está passando pelo vale da sombra e da morte. E eu acho bom, pergunte por quê. Porque nos cultos de domingo, o culto parece ser muito social. O culto de domingo, as pessoas que geralmente vão e chegam até atrasadas para transformarem a igreja numa passarela de desfile de modas, porque as pessoas querem mostrar a sua bela roupa, não é? Querem ver o carrão que está estacionado. As pessoas estão com a vida ganha. Esses cultos é uma tristeza, ninguém grita, ninguém aplaude, ninguém chora, porque as pessoas ficam preocupadas com aquilo que os outros vão falar, missionário de Nath. Todavia,
quando você vem para uma vigília, ninguém presta atenção na vida do outro, porque todo mundo sabe que aqui está todo mundo necessitado. E como está todo mundo necessitado, aqui ganha mais aquele que grita mais. Aquele que grita mais recebe mais. Aquele que faz mais extravagância, mais ele recebe. Por quê? Porque aqui nós estamos numa fila que é curta. E o meu corpo já está arrepiado. É Jesus já mandando um fax do céu, mandando dizer que não passa de 48 horas. Ai Jesus, o que eu estou falando aqui? Eu não sou de dar data e nem prever horário, vocês me conhecem. Mas desceu do céu agora a seguinte palavra: dentro de 48 horas vai haver um rebuliço na sua casa, na sua igreja, na sua história. E se tem alguém que acredita, tira o pé do chão para adorar. A Bíblia Sagrada tem alguns versículos que fariam até essas cadeiras ficar de pé. Um deles é esse: o Senhor dizendo: eu não sou homem para mentir, tampouco sou homem para me arrepender daquilo que falo. Talvez essa seja uma das passagens mais sérias da Bíblia. Olha o que Deus está dizendo a você que tem uma promessa: não me compare ao seu vizinho, não me compare ao seu patrão que prometeu aumento e não te deu. Não me compare ao seu marido que prometeu ser fiel, mas te traiu. O Senhor está dizendo: não me compare a sua mãe e o seu pai que prometeram presente de Natal e não te deram. Não me compare ao seu pastor que te mede por aquilo que você oferta na igreja. Deus está dizendo: não sou homem para mentir. Deus está dizendo: não tenho tempo para abrir a minha boca e falar pelos cotovelos. O Senhor diz: não sou homem para mentir e nem filho do homem para me arrepender daquilo que falo. Ah não, você não entendeu esta palavra, eu vou repetir. O Senhor está dizendo: eu não me arrependi de ter prometido para você o que eu prometi. Ei, esta palavra é muito séria, porque ela incorre em algumas coisas que nós geralmente aprendemos e aprendemos errado. Nós ouvimos do pastor, do pregador dizer que a gente só recebe se for fiel. Mas o Senhor está dizendo: eu não me arrependo daquilo que eu te prometi. Ou seja, querendo você ou não, vai acontecer. Ou por bem ou por mal, você vai ter que engolir o milagre. Querendo o seu vizinho ou não, querendo o seu patrão ou não, querendo o culto a quem tem ou não, vão ter que assistir o dia da sua coroação. E o meu corpo se arrepiou de novo. É Jesus chegando para dizer: já está chegando o dia da exaltação. Já está chegando o dia em que os seus inimigos vão estar sentados ao redor de uma mesa, bem longe dela, e você sentado no centro da mesa. O Senhor está dizendo na sua palavra, olha o que ele diz: pode passar o céu, pode passar os céus. Você entende o que Deus está dizendo aqui? O Senhor está dizendo: pode mudar o clima, pode mudar de chuva para sol, pode sair do dia para a noite. Passam os céus, mas a minha palavra não passa. Aí ele resolve dizer: pode passar a terra. Quando ele diz passar a terra, ele está dizendo: pode mudar as estações na terra. Pode passar o inverno, o outono, o verão. Pode passar todas as estações que existem: verão, outono, primavera e inverno. Mas a minha palavra não passa. Eu vou falar agora de maneira bem sucinta. A palavra do Senhor é irrevogável, ela é irretratável. Deus não é um ser que abre a boca facilmente. Eu li a Bíblia mais de 30 vezes, Roberto Marinha, e toda vez que eu vejo Deus falar, me dá angústia, porque as palavras do Senhor são curtas. Deus não fala muito, a não ser quando Ele vai puxar a orelha de alguém, aí Ele se estende.
Mas na questão de bênção, Deus fala assim: estou contigo, ponto final. Vou fazer, ponto final. E eu perguntei a ele, falei: Senhor, por que o Senhor fala tão pouco? E o Senhor disse para mim: porque tudo que eu falo, eu sou obrigado a cumprir. Não, você não entendeu. Deus está respondendo para você agora por que ele ficou em silêncio até agora há pouco. Tem gente aqui desesperado, brigando, fala: por que o profeta não veio aqui? Tem mais de 100 profetas aqui, por que Deus não fala comigo? Aí Deus me mandou no fim da vigília só para dizer: o Senhor está dizendo, Ele não fala com você porque tudo que Ele fala, Ele cumpre. Ele não vai falar porque ele está com pena, não vai falar porque ele está emocionado, não vai falar porque hoje você soubeu fazer uma carinha de dó, não vai falar porque você passou a semana inteira pecando, você passou a semana inteira na frente de um computador vendo coisa pornográfica, passou a semana inteira falando mal dos outros, aí quer que na vigília Deus seja seu empregado. O Senhor está dizendo: não, eu não falo de qualquer jeito para qualquer um. Agora Ele está me dando uma outra palavra aqui, pergunte qual. Não só de falar muito, diz o Senhor, mas também quando eu falo, Deus não é de falar muito, mas quando Ele pega uma vigília como essa, e desde a primeira pregação Ele está falando: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Ei, aperte o cinto. Você escapa de um raio essa semana, mas não escapa da promessa de Deus se cumprindo na sua história. Quem viver, verá. Quem viver, verá para ver a coroa ser colocada na sua cabeça e a espada da justiça ser colocada na sua mão. Quem acredita que pode receber isso? Então dá mais um grito de glória a Deus, por favor. Você não sabe do que Deus é capaz de fazer para cumprir uma promessa. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer, até onde Ele pode ir para fazer realizar aquela promessa que Ele falou por você. Meu único conselho a você é esse: creia. Creia com as suas forças. Não olhe as circunstâncias, não olhe à esquerda nem à direita, não olhe para o clima, não olhe para o tempo, não olhe para a política do Brasil, não olhe para a política mundial, não olhe para as brigas ministeriais. Olhe para o foco da sua promessa. Não perca a promessa de vista, porque vai acontecer. Tem um homem na Bíblia que tem 75 anos. Quantos anos ele tem? Ele está deitado dentro de uma tenda, e a voz de Deus vem ao coração dele dizendo: levanta, sai da sua tenda e vai para a terra onde eu ainda vou te mostrar. O homem levanta, acorda a família, os empregados, manda arrumar as roupas, e na hora de seguir o caminho, todo mundo pergunta: para onde vamos, Abraão? Ele diz: não sei. Devem ter chamado ele de louco, de desequilibrado, mas como ele é o patrão, quem pode manda, e quem tem juízo, vai todo mundo atrás dele. Nem ele sabe se vai para cá ou para lá. Lá no céu, Deus está debruçado na janela olhando para ele. Deus está de boca aberta. Deus está falando com os anjos. Eu nunca encontrei alguém igual a ele. Eu só falei sai e ele saiu. Eu não dei bússola, eu não dei mapa, eu não falei se era para a esquerda ou para a direita, e ele não me questionou, ele não pediu nada em troca, ele não negociou comigo a chamada dele. Naquele dia Deus batizou Abraão com outro nome. Qual o nome? Não, pai da fé, porque ele acreditou sem ver. No meio do caminho, naquela mesma madrugada, quando caiu o sono, ele parou, armou uma tenda e ele vai deitar. Deus manda preparar sua carruagem no céu. Deus senta nas asas de um querubim, se despede dos anjos e diz: eu preciso ir lá na terra agora. Eu achei um amigo, eu achei alguém que acredita em mim cegamente. E o Senhor se aproxima dele e diz assim: Abraão, sai da tenda de novo, olha para o céu,
e conta as estrelas no céu. O livro do Guinness Book de alguns anos atrás apresentou um indiano como sendo a maior mente pensante do mundo. Um indiano que tinha um QI acima da média e uma visão de águia e de lince. Ele conseguiu catalogar 2.500 estrelas, ao lado de cientistas que precisavam olhar com binóculos. Está no livro do Guinness, e o livro do Guinness é um livro sério. Supomos que Abraão tivesse uma inteligência como a desse indiano. Quando chegou na 2.499 estrelas, dá um nó na garganta dele. Pergunte por quê. Deus está dando uma ordem e ele não consegue obedecer. A voz embarga para chorar, e ele fica triste. Eu imagino Deus dizendo: por que está triste? Porque eu não consigo contar as estrelas do céu. E Deus dizendo: foi para isso que eu te chamei. Como assim, Senhor? Eu te chamei para você olhar para o céu, e assim como você não consegue contar as estrelas, não vão conseguir contar o número de mistérios e milagres que eu tenho para realizar na sua vida. Agora conte a areia da praia. Senhor, o que cabe na palma da minha mão é 10 vezes mais do que o número de estrelas que eu consegui contar. É impossível. E o Senhor dizendo: impossível será para os homens contar o tanto de gente que será bendita em ti. Eu te transformarei em pai de nações. Vou repetir: transformarei você em pai de... Abraão tinha quantos anos? 75. Quantos anos? Quando ele atinge a idade de 86 para 87 anos, ele não aguenta esperar mais a promessa que não se cumpre, porque a mulher dele era estéril, o ventre dela era podre. E então ele toma Agar, a concubina, que vem dar a ele um filho chamado Ismael. Passaram-se 13 anos, o menino tem 13 anos de idade. Abraão está andando no deserto sozinho no seu momento de contemplação, e de repente ele percebe uma nuvem chegando sobre ele. Essa história está do capítulo 15 ao capítulo 17 do Gênesis, e você leia em casa. Quando ele percebe a nuvem em cima dele, ele olha para cima, lá está Deus em cima de Abraão. A Bíblia diz que Abraão cai de joelhos e põe a cabeça entre os joelhos. E lá do céu Deus começa a discursar, e Deus começa a dizer: dentro de um tempo, Sara, tua mulher, dará à luz a um filho, e ele será uma bênção, e começará a minha história na sua vida. Quando Deus termina de discursar, ele espera que Abraão dê um glória, dê um aleluia. Mas o que vem é estranho, porque Abraão não glorifica. A Bíblia diz que Abraão tem uma crise de riso. Ele tem uma crise de riso, ele começa a debochar. Ele começa o que, igreja? Debochar. Deus está lá do céu olhando e perguntando: o que é isso, Abraão? Por que está rindo? Eu imagino ele dizendo: Deus, Pai, a gente é amigo há 25 anos. Amigos não precisam mentir para amigos. Amigos entendem quando amigos prometem e não cumprem. Do que você está falando? Eu estou falando que o Senhor não precisa mentir mais para mim. Eu já tenho um filho, Ismael, abençoa ele. E o Senhor diz: mas eu disse que eu te daria um filho, diz, da sua esposa, que é estéril. Senhor, mas é impossível. É impossível por quê, Abraão? Senhor, olha para o meu corpo. Eu não sou mais um menino de 75 anos. Eu sou um velho de 99 anos. Vistoria o meu corpo aí, Senhor, dá uma olhadinha. Cataratas, artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, flacidez, cabelos grisalhos, meus dentes estão amarelos e tortos. Senhor, não conta para ninguém. Que foi, Abraão? Não tenho mais virilidade masculina. Não posso mais engravidar mulher nenhuma. E o senhor acha que eu estou ruim? Olha lá na minha tenda. O que tem lá, Abraão? Olha lá. Está lá deitada na cama. Quem está lá, Abraão? A Sara. E o que tem a Sara? Senhor, Sara tem 90.
Quando eu estou perto dela, Senhor, eu não sei se ela está de frente ou de costa. Senhor, já passou o tempo dela dar à luz. A menstruação dela não existe mais. O útero dela, além de podre, agora está seco. Ela está velha, é uma mulher de 90 anos. E eu sou um homem de 100, 99 anos tenho eu. Senhor, é impossível. Deus se ajeita no trono. Olha para baixo e diz: era isso que eu queria ouvir da sua boca. Eu só queria ouvir isso. Por quê, Senhor? Porque eu amo desafios. Eu só começo a agir quando o homem não pode agir mais. Eu só começo a operar como o homem diz assim, ó: o que eu podia fazer eu já fiz, agora a Deus dará. Por que é que você acha que Deus tem te testado até agora? Porque até agora na sua mente tinha um jeito de resolver o seu problema. Ou era o amigo, ou era o patrão, ou era o vizinho, ou era o pastor, ou era a igreja, ou era a família, ou era aquela bênção, ou era aquele negócio da justiça. Até agora você confiou só em carros e em cavalos. Mas agora que nada deu certo, você veio para a vigília e diz: Senhor, agora eu só confio em Ti. Deus se ajeita no trono e diz: então agora você vai ver a minha glória acontecer. Porque operando eu, quem me impedirá? Agora, por favor, me ouça. Quando Deus fala assim com Abraão, olha o que Deus diz para ele: eu vou te dar um milagre, mas antes eu quero um sacrifício. Acotovele o seu irmão e diga: nenhum milagre vem de graça. Eu li a Bíblia mais de 30 vezes de capa a capa. Nunca encontrei um milagre gratuito. Não tem um milagre na Bíblia de graça. Todo milagre da Bíblia tem um sacrifício, um esforço, uma entrega, uma renúncia. Tudo é relacionado a isso. Talvez seja por isso que Deus nunca te dá nada, porque você vem para o culto e você vem fazendo só a metade da oração. Venha a nós, Senhor, e ao vosso reino nada. Talvez seja por isso que o milagre não chegou na sua vida ainda. Você entra aqui dentro como um pedinte de esmola. Ah, pastor, mas o que eu posso dar para Deus? Comece com a sua voz. Você tem mãos, não tem? Comece levantando as suas mãos, por exemplo. Você tem pés, não tem? Comece dando uns pulos para cima. Ah, pastor, mas o que é que vão falar de mim? Quem fala de você está mais lascado do que você, irmão. Quem fala de você não paga as suas contas. Enquanto você se preocupa com os outros, você deixa de se preocupar com Deus. Ei, faz igual a mim, Marco Feliciano. Eu estou lixando para o que pensam de mim. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei a quem eu tenho servido. E eu sei como agradá-lo. Sabe como eu agrado a Deus? Quando eu faço uma adoração extravagante. Eu convido você a dar a Deus uma oração extravagante nesta madrugada. Ou seja, esquece a roupa, a maquiagem. Depois você lava a roupa, depois você faz uma maquiagem nova. Esquece o que vão falar de você. Tem alguém no céu esperando um sacrifício teu, só para te dar um milagre nesta madrugada. Olhe que eu vou lhe mostrar agora o sacrifício mais esquisito da Bíblia. É o sacrifício de Abraão. Pergunte por quê. Toda vez que um animal era imolado, ele era colocado inteiro em cima do altar. Todo sacrifício que você encontrar na Bíblia, alguém mata o animal, sangra ele e põe ele inteiro no altar para ser queimado. Do capítulo 15 ao 17 do Gênesis, você vai ver Abraão pegando um animal e cortando pedacinho por pedacinho, demorando tanto para pegar o pedacinho, vir aqui e colocar no altar, que chega uma hora que ele vai colocar um pedaço no altar, ele olha, tem uma ave de rapina, um urubu, em cima do altar dele. Nunca antes nenhum sacrifício atraiu pelo cheiro urubus. Eu parei para estudar isso aqui e fiquei boquiaberto. Eu descobri que Abraão estava tão velho que ele não tinha força para levantar um bezerro e colocar no altar. Ele teve que pegar uma faca, talvez a mesma faca que ele ia imolar Isaac, e
cortar o animal em pedaços. E ele demorava tanto, porque ele estava muito velho, que o tempo foi passando, o sol queimou a carne, e a carne exalou um cheiro que atraiu os urubus. Chegou uma hora que ele tem que ficar enxotando as aves de rapina. Quando ele termina esse sacrifício, diz a Bíblia que os olhos de Abraão se escurecem. O que acontece com os olhos dele? Não ouvi. Sabe o que acontece com ele? A pressão dele cai. O nível de glicose desaparece. A vista dele escurece. E quando a vista dele escurece, é ele que diz: eu olhei e vi um vento. Ele fecha os olhos, quando ele olha, diz: eu já não vi um vento, eu vi um fogo passando. E quando isso acontece, diz a Bíblia, Deus faz cair sobre Abraão um sono profundo. O que é que acontece com Abraão, igreja? Só houve mais um homem na Bíblia que teve um sono profundo. Quem era? Não ouvi? Ensina o irmão do seu lado, quem era? Deus fez cair um sono profundo em Adão para quê? Para tirar a costela. Então Deus anestesiou Adão para fazer uma cirurgia nele, é isso? Porque ele arranca uma costela e faz Eva. Por que é que Deus faz cair um sono profundo em Abraão? Deus faz uma cirurgia em Abraão. Não conta para ninguém. O doutor Ivo Pitangui e o doutor Hollywood iriam roer as unhas se conhecesse a Bíblia. Porque o máximo que eles conseguem fazer é mudar a pessoa por fora, mas deixa a cicatriz. Querendo ou não, ficam as deficiênciazinhas. Eles não conseguem mudar por dentro. Aí vem o Deus de Abraão, faz cair um sono profundo em Abraão. Agora que Abraão está deitado do lado do sacrifício, desce do céu a junta médica, Pai, Filho e Espírito Santo. Um é o anestesista, o outro é o que traz o projeto. Olha o que nós vamos fazer com Abraão. E o outro é o que cumpre o projeto. O Senhor diz: vou rejuvenescer Abraão. Não, você não entendeu, eu vou soltar de novo. Vou rejuvenescer Abraão. Não, você não entendeu, eu vou repetir. O Senhor está dizendo: eu não vou deixar ele novinho só por fora. Eu vou fazer com que o nível de testosterona nele cresça. Eu vou fazer com que os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos voltem a produzir. Eu vou fazer com que ele tenha aptidão sexual de novo. Eu vou fazer Abraão levantar. Ele deitou com 99 anos, mas vai ficar de pé com 25. Porque se o homem não pode mudar o relógio biológico, eu posso, porque eu não conheço limites. Será que tem alguém que acredita nessas histórias malucas? Você está ouvindo o que eu disse? Eu disse que Deus fez uma cirurgia tão perfeita em Abraão que ele acorda na calada da madrugada e vai para a tenda dele. Pena que essa história que eu vou contar agora não está na Bíblia. Está nos escritos dos Hebreus, na tradição do povo de Israel. A tradição diz que após esse encontro com Deus, Abraão chega na casa dele, na tenda. A tenda era iluminada por um menorá. Deitado na cama está Sara. Como é a primeira vez que Abraão fica fora de casa de noite, ele vai dormir tranquilo. Ele descobre o corpo de Sara e acorda ela sem querer. Quando ele acorda Sara, Sara abre o olho, que olha para ele, que olha para ela, e um tumulto acontece. Ela pega a toalha, ela pega a fronha, o lençol e se cobre de novo, e começa a gritar, diga: sai daqui! E ele que grita: sai você daqui! E ela diz: meu marido, se tiver aqui vai dar problema. Ele diz: e a minha mulher, você não conhece ela? O meu marido é Abraão e a minha mulher é Sara, mas eu sou Sara e eu sou Abraão. Qual é o seu nome, moço? Abraão. Seu nome, moça? Sara. Com licença, Sara.
Meu amor, o que aconteceu com você? Eu saí daqui, você tinha 90 anos. Agora eu chego aqui, você está com cara de 18. Ela olha para ele e fala a mesma coisa. E você saiu daqui com 99. Está com cara de 25. Os dois ficam em pé na frente do espelho e estão olhando o milagre. Você acha que eu estou mentindo, né? Eu vou te provar, na luz da Bíblia, que isso aconteceu. A Bíblia diz lá no capítulo 20 do Gênesis, depois de toda essa história, que Abraão pega Sara e sai de lua de mel para o Egito. Quando eles estão chegando perto do Egito, olha o que Abraão fala para ela: meu amor, se alguém perguntar o que você é minha, diga que você é minha. Não ouvi? Por quê? E ele diz: eu tenho medo de matarem a mim para pegarem você. Possa ser que o rei do Egito vá cobiçar você e vai querer me matar para ficar com você. Então diz que você é minha irmã, que você está linda demais. Ei, quantos anos ela tinha biologicamente? 90. E quem é que vai cobiçar uma mulher de 90 anos? Só se for um asilo. Só se for um museu. Quem gosta de coisa velha é museu e asilo. Ela estava bonita aos 90 anos e ainda pronta para dar a luz. Não, tem gente que não entendeu ainda, vou explicar de novo. Aos 90 anos o marido estava caidaço por ela, apaixonado. Os 4 pneus arriados. Estavam se namorando. E naquela viagem de lua de mel ela ficou grávida. E um ano depois nasce o filho da promessa, cujo nome é Isaac. Eu disse no começo dessa história que você não sabe do que Deus é capaz de fazer para cumprir uma promessa na sua vida. Deus é capaz de abater um reino. Deus é capaz de levantar um reino. Deus é capaz de matar alguém. Ele é capaz de fazer alguém nascer. Deus pode fazer quebrar um banco, ou nascer um banco, só para tirar você do vale. Não, eu vou repetir: o meu Deus é capaz de criar o que não existe, só para cumprir o que Ele prometeu para você. Se tem alguém que concorda comigo, dá mais um grito para acordar esse que está dormindo do seu lado. Eu quero crer que todos os que estão aqui conhecem o meu testemunho, então nunca é demais falar. Eu tinha 15 para 16 anos, no salãozinho da Rua 1, lá no meio da Vila Tatu, num culto com 20 e poucas pessoas, quando Deus toma a boca da irmã Maria de Paula, uma profetisa simplória, que vira para trás, aponta o dedo no meu nariz e profetiza em rocianês, o idioma de quem nasce na roça. Eu vou ter que interpretar, porque vocês aqui moram na capital, não vão entender. Ela apontou o dedo no meu nariz e disse assim: vai chegar um tempo na sua vida, meu servo, que eu vou te usar tanto, mas tanto, que você vai falar em cima e embaixo, na frente e atrás, à esquerda e à direita, ao mesmo tempo, porque eu tenho pressa na minha obra. Eu fiz isso, eu pulei, gritei e adorei. No meio dos gritos, um sininho, aquele sininho de antigamente. O presbítero sacudiu aquele sininho até a gente calar. E levantou ele todo arrogante, porque era o único que tinha teologia naquele lugar. E disse: irmã Maria de Paula, o Senhor te usa sempre, mas hoje não foi Ele que te usou. E a velha se apavorou e disse: como assim? E ele disse: você profetizou uma heresia. E ela disse: hereu o quê? Nem sabia o que era. Ele disse: você profetizou uma inverdade, algo que pode jogar esse menino no inferno. A senhora disse que ele vai ser Deus. E ela disse: não, eu só falei que ele vai falar em cima, embaixo, à direita, à esquerda, à frente e atrás ao mesmo tempo. E ele debochou e disse: só Deus pode fazer isso. Isso é um atributo divino. Só Deus pode falar em cima, embaixo, à esquerda, à direita, na frente e atrás, porque só Deus é onipresente. Quando ele disse isso, irmãos, eu me calei, porque o que ele falou fez sentido aqui. O que ele disse
Mexeu com a minha mente porque fazia sentido, era racional. Mas quando eu olhava para a velha chorando num canto, eu conhecia a vida dela, a consagração dela, meu coração quase saía pela boca. Eu olhava para ela e me emocionava. Eu olhava para ele, eu acreditava nele. Eu entrei num colapso. Eu comecei a pensar: eu fico com a razão ou com a emoção? Com a fé ou com a ciência? Com o que é lógico ou com aquilo que é louco? Por meses eu desacreditei da minha chamada. Passou o tempo, fui ungido a pastor. Quando eu estou descendo do púlpito da igreja, eu encontro os dois, Maria de Paula e o presbítero. E o Senhor disse para mim: hoje é a noite da injustiça ser desfeita. Chamei os dois para uma conversa. E eu comecei dando na lata, disse: caro presbítero, peça perdão a essa mulher. Ele olhou para mim e disse: pelo que? Eu disse: porque há anos atrás o senhor falou tanta besteira dela, que ela nunca mais profetizou. O senhor entristeceu o coração dela. E ele, debochando, disse: senhora, quem manda ela dar lugar à carne? Quem manda ela profetizar mentira? Eu disse: ela não profetizou mentira. Ele disse: é verdade, não era mentira, era uma heresia. Eu disse: ela não profetizou heresia. Ele olhou para mim e disse: por acaso se cumpriu? Eu disse: sim, se cumpriu. Ele olhou para mim e disse: você virou Deus? E riu. Eu disse: ela nunca falou que eu ia virar Deus. Uai, mas falar em cima e embaixo, à esquerda, à direita, na frente e atrás não é um atributo divino? Eu disse: nem sempre. Falou: me explica. Eu disse: explico. Eu disse: tem uma outra palavra que pode ser usada ao invés de onipresença. A palavra é tecnologia. Tem gente que tem umas loiras aí que tá difícil para a ficha cair. Vamos lá, eu espero. Pensa com a raiz. Ele disse, eu disse para ele: tecnologia. E ele ficou com os olhos esbugalhados igual alguns aqui. Eu disse para ele: nem eu nem o senhor, naquela época, no alto da Vila Tatu, sabíamos que Deus ia me dar um ministério com DVDs, com CDs de mensagem, com programa de televisão em rede nacional. Nem eu nem o senhor sabíamos que no futuro Deus me daria um ministério dentro da internet. O meu site da internet hoje tem 15 milhões de visitas. Existem mensagens minhas no YouTube assistidas por 2, 3 milhões de pessoas. Eu sozinho desparramei pelo Brasil mais de 5 milhões de DVDs. Sozinho. Os piratas esparramaram mais de 15 milhões de DVDs. Onde tem a casa de um evangélico pentecostal e até não pentecostal nesse Brasil, tem um DVD do pastor Marco Feliciano lá dentro. Quer ver? Quem aqui já assistiu um DVD meu? Levante a mão aí. Quem assistiu de manhã? Quem assistiu de tarde? Quem assistiu à noite? Quem viu pela madrugada? Quer dizer que eu estava falando na sua casa no mesmo horário em que eu estava pregando em algum lugar. É? Só Deus sabe neste momento em quais dos 67 países do mundo onde eu já preguei tem alguém na frente de uma televisão chorando, assistindo o sonho de José. Só Deus sabe onde tem alguém no mundo assistindo agora o dia da aprovação. Só Deus sabe onde tem alguém assistindo destronando Satanás. Quanto vale um amigo antes que venha o inverno? As pessoas têm de cor as mensagens que Jesus me deu, porque não são mensagens comuns, são mensagens que pegam o crente caído, e quando eles terminam de ouvi-la, eles recebem um implante de asas nas costas e saem voando ao encontro das promessas de Deus. Só Deus sabe nesse momento em qual das vicinais do Brasil tem um caminhoneiro na boleia do seu caminhão ouvindo uma mensagem e chorando. Só Deus sabe nesse momento aqui onde tem alguém na frente da televisão ou da internet me ouvindo pregar. Hoje eu falo em cima e embaixo, na frente e atrás, à esquerda e à direita, ao mesmo tempo, e ninguém tem nada a ver com isso. Agora vem a parte mais bonita. Vão me chamar de arrogante, de pretensioso, mas eu posso. Filma isso aí, dá um close. Quando Jesus falou isso comigo, televisão já existia. Já existia fitas cassetes, então a fita foi só transformada em DVD. Mas não existia internet. Eu não duvido
que Deus fez os criadores da internet inventarem ela só para cumprir o que Ele falou na minha vida. Pode me chamar de arrogante, pode chamar, porque eu sei que quando meu Deus fala, Ele cumpre. Eu pregava na Batista da Lagoinha alguns anos atrás. No fim do culto chegou um menino perto de mim com uma caixinha de paçoquinha embrulhada. E ele falou: pastor, Deus mandou eu te dar essa caixa de paçoquinha. Eu senti de te dar, eu disse: eu senti de receber, daqui. Estou desembrulhando e comendo, porque aquilo é bom demais, né, senhor? Eu estou comendo a paçoquinha. Ele falou assim: pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: filho, depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você. Ele disse: é que ontem eu estava numa vigília, ó, analfa de pai e beta de mãe, né? Ontem você estava numa vigília. Falei: e aí pastor, eu estava lá na vigília e um profeta veio, agarrou na minha mão e disse assim: ai, hein? Entra tu comigo agora nessa carruagem de fogo e vamos. Falei: eita, esse é dos meus. Eu disse: e aí? Ele falou: e aí, pastor, que eu fui na carruagem de fogo. Eu falei: e aí? E pastor, nós andamos a igreja inteira, voltamos. De repente, pastor, ele parou e me empurrou e disse: segue tu sozinho agora. Ele falou que virou: por quê? E o profeta disse: porque na rampa do Palácio do Planalto é você sozinho que sobe. Ele falou, irmãos, e teve uma crise de riso. E eu, sério, enfiei a mão no bolso, peguei meu cartão, marquei meu celular e estendi para dar a ele. Ele pegou o celular, o cartão, olhou e falou: para que isso, pastor? E eu falei: para quando você subir a rampa, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele olhou para mim e disse: ah, pastor, mas só acredita mesmo que eu vou subir lá? Eu falei: meu filho, se foi o meu Deus que falou. Eu me emocionei agora. Se foi o Deus da irmã Maria de Paula que falou, se é o Deus de Abraão que falou, se é o Deus que salvou seus pais que falou, passa o céu, passa a terra, e quem viver verá, para ver você subir a rampa do Palácio do Planalto. Aleluia. Ontem aconteceu algo tão lindo na minha vida, que quando eu saí do meio do povo e entrei no quarto do hotel, eu dobrei meu joelho e chorei muito. Eu estava ontem em Cuiabá, na Convenção Geral das Assembleias de Deus, a convite. E as pessoas sabem que eu já fui quase excomungado da igreja, por ser o que sou, por fazer o que faço e por falar o que falo. E de repente eu me vi no púlpito, junto com a mesa diretora da CGADB, como parlamentar eleito, e alguém discursando e falando: está aqui o pastor Marco Feliciano, entre tantos parlamentares, 72 tem feito a diferença, tornou-se alvo, inimigo público número 1 desse povo que não teme a família. E lá embaixo sentado, mais de 3.000 pastores, desses, pelo menos uns 2.000 já me apedrejaram. E eles lá embaixo sentados me olhando, e eu em pé tremendo. As pessoas vindo me abraçar, me beijar, pedindo meu cartão. E na minha mente só passava uma música, que eu já falei ela aqui em forma de poema e vou recitar de novo. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vão se arrepender. E aí se cumpriu. Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória hoje tem sabor de mel. Eu estou aqui nesta madrugada para testificar com a vida de que nada como um dia após o outro. Eu estou aqui para te dar um conselho, não como pregador, ou pastor, ou profeta, ou parlamentar, mas como irmão. Não desista dos seus sonhos. Aguenta.
Deixe falarem mal de você, deixe te perseguirem pelo seu jeito de ser, mas não arreda o pé. Continua. Água mole, pedra dura. Bate, bate até que fura. Deus ama gente de propósito. Deus não tem pacto com covardes. Deus não consegue realizar as promessas dele na vida de um covarde. Tenha coragem de enfrentar o que for preciso pela sua chamada. Tenha posição, tenha postura. Sofra pelo que você sonha. Ei, na chamada divina não dá para ser político, no sentido etimológico da palavra. Político é aquele que agrega valores no sentido de relacionamento. O bom político, dizem por aí, chuta com os dois pés, agrada a gregos e a troianos. Não seja assim. Não seja morno. Ou você seja frio, ou você seja quente. Porque morno Jesus vomita pela boca. Deixo aqui um conselho aos jovens pregadores que estão aqui nesta noite e os que me assistem por este DVD. Se você quer chegar onde eu cheguei, pelo menos aprenda comigo nisso. Eu nunca tive força, mas eu sempre tive coragem. E eu aprendi uma outra coisa, e encerro as minhas palavras dizendo isso, e digo isso com emoção. Eu nunca soube bater, mas pense num homem que sabe apanhar, e termina de apanhar e fica de pé de novo, cambaleando. Às vezes o rosto está destruído, as costas moídas, mas eu não entrego os pontos. Eu morro pelos meus sonhos, mas não deixo ninguém roubar o que é meu. O que é seu ninguém vai tirar de você. A sua chamada é sua chamada. A sua história é a sua história. A sua família é a sua família. A sua profissão é a sua profissão. Quem viver, verá, para ver Deus te exaltar. E quem crê nisso, dá um salto para cima e fica de pé. Feche os olhos. Eu estou sentindo dores, não no corpo físico. Estou sentindo dores na alma. Como é uma dor na alma, pastor? É um aperto no peito. Mas não é relacionado a mim, é relacionado a você. Nesse momento eu sou um intercessor. Eu vejo gente chorando aqui. Imagina o vale que você tem passado. Eu vejo meninos bem vestidinhos de ternos, com a Bíblia na mão, às vezes até usando um tipo de roupa que eu já usei, se espelhando. E imagino a dor de você não ser reconhecido. Eu imagino quantas famílias vão para casa nessa noite, e a mulher vai encarar a cama vazia porque o marido foi embora, ou vice-versa. Os filhos estão nas drogas. É difícil, mas eu estou aqui para te falar: não olhe as circunstâncias, enxergue além. Porque se você parar para olhar só o presente, você vai tombar. Se te mostrares fraco no dia da angústia, você vai desfalecer. Tenta dizer igual Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Tenta dizer igual Jó: minha mulher foi embora, eu enterrei meus filhos, meus amigos dizem que eu estou em pecado, eu moro no meio das cinzas, tenho uma doença sem cura. Mas ele consegue olhar para o céu e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve
Não é a longo tempo, em breve. Em breve se levantará para te ajudar. Há uma esperança. Há uma esperança além de um rio. O que não entendemos aqui, entenderemos lá do outro lado, num lugar onde não vai haver morte e nem choro. Você crê? Feche seus olhos. Eu vou chamar aqui para frente desse altar algumas pessoas, e gostaria que ninguém saísse daqui antes da bênção apostólica, porque falta pouco para terminar. São 5 da manhã. Você combateu o bom combate. Eu quero aqui na minha frente só pessoas que não aguentam mais a humilhação. Vem. Sai de tua tenda, ó filho meu. Isso, derrama as últimas lágrimas. Te mostrarei as estrelas do céu. As últimas lágrimas. Sai de tua tenda. Isso, pequenino de Jacó, vem. Filho meu, Te mostrarei as areias do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. uma nova história. Deus tem para ti Um novo tempo, um novo tempo. Deus tem para ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Fecha os olhos. Rebash naramacanto quebaralassuri de rai. Terloin derelemes wicanto torobada da shehana bagai. Ramastui andrevelestu de quebaramacanda rahadasia. Senhor, onde houver alguém batizado com o Espírito Santo, renova neste momento. Eu não quero ouvi-los falar mais na língua dos homens. Eu quero que toda a igreja fale na língua dos anjos agora. Que suba ao céu o coral de línguas estranhas. Agora, Senhor, recebe a oração, Senhor. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo e querem orar, Pai, batiza com o Espírito Santo nesta madrugada. Senhor, faz chover uma chuva de batismo com o Espírito Santo agora. Agora, 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 agora. Ramash ekandaralassuri de kalamahala baradas. Pai, em nome de Jesus, destrava, Senhor, as janelas do céu. Destrava, Senhor,
As promessas que estavam presas, amarradas, sepultadas, ressuscita as promessas, Pai. Traz de volta a fé. E eu profetizo que depois desta madrugada, a vida deles nunca mais será a mesma. Dentro de 48 horas, Senhor, vai haver um reboliço na vida deles. Eu encerro esta participação como eu comecei. Dentro de 48 horas vai haver um reboliço na vida desses vigilantes. Agora! Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Mão direita erguida acima da cabeça, chacoalhe ela. Diga comigo em nome de Jesus: todos os demônios que lutaram contra a minha vida, contra os meus sonhos, contra as minhas promessas, contra a minha família, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão com força. Feche. Eu vou contar até 3, você vai jogar no chão e vai pisar em cima. Aí você vai encontrar 7 pessoas e vai abraçá-las e vai dizer a elas: está chegando o tempo onde não vai haver nem morte e nem choro, porque o tempo da vitória está chegando. Você nunca mais será o mesmo. 1,5. Sua família vai sentir orgulho de você. 2. Aquela igreja vai reconhecer o que Deus fez na sua vida. 2,5. Quem viver verá. Quem viver verá, para ver onde Deus vai colocar o seu nome. 2,75. O diabo é um derrotado. E se alguém sair por aquela porta antes da bênção apostólica, eu vou orar para ter uma diarreia dupla. 3, joga no chão, piso em cima. Abrace aí 7 pessoas. E eu vou cantar uma música só para os crentes aqui. Tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, aleluia, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, aleluia, nunca mais, nunca mais. Quero ouvir. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. De novo. Morte, choro, tristeza e dor. Quero ouvir. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor,
Só quem pode aplaudir, faça. Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Cai fora, Satanás! Estamos em guerra! Amém? Murcha a barriga, estufe o peito. Olhe nos olhos de quem está do seu lado. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho da pessoa. Diga para ele, entendeu? Esta madrugada vai ficar para sempre na sua vida. Quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Quem tem promessa? Enlouquece. Quem tem promessa? Quebra tudo. Quem tem promessa? Aleluia. Glória a Deus.